Pronto, a parte 2 agora. Resolvi o problema da instalação do meu caso, que foi um bugzinho. Tive que realmente reiniciar a máquina. Foi o karma. Mas enfim, quando terminar a instalação vai aparecer as duas opções. Isso aqui é para abrir já o Git Bash, na hora que eu finalizar aqui. Isso aqui é para abrir observações, o site oficial para você ver documentação e tal. Pode marcar os dois. Aqui tem um passo que eu queria mostrar que é muito importante, que é, se você abrir ele na área de trabalho, quando você cria o ícone, executar por aqui, você quando abrir o terminal, que é isso aqui, o Bash, né? Quando você abrir ele, vai ter um problema. Se você aqui é uma estrutura. Aqui mostra o meu usuário e a máquina, o nome da máquina, né? E aqui a versão do Bash, o que ele usa. E aqui é o diretório que eu estou. Nesse caso, kill significa o diretório do usuário, do meu usuário. A gente tem um comando que é cd, que é change directory, e tem o ls. O comando cd é para eu mudar o diretório. Cada pasta é um diretório. Então, o que é que acontece? Eu estou explicando muito brevemente, porque a gente vai ter um módulo só sobre isso, sobre versionamento de código, de sistema operacional. A gente vai ver isso. Então, eu só estou falando para vocês só não se perderem e saber o que é que eu estou digitando. Mas, o que acontece? Se eu der um ls, ele vai listar tudo que eu tenho no meu usuário principal, no meu usuário que está ativo aqui. Pronto. O que é que acontece? Para eu poder acessar a minha área de trabalho, que eu não estou nela, eu vou ter que fazer manualmente. Então eu teria que vir cd, achar onde está a minha área de trabalho aqui, ó, desktop, botar o caminho, eu dei um tab para autocompletar, achar o caminho e mudar para ele. Quando eu apertar Enter, ele vai mudar, ó, tá vendo? Aqui já adicionou. Agora eu estou na minha pasta do usuário e no diretório do desktop da minha área de trabalho. Pronto. Se eu der um ls agora, que é para listar o que tem, arquivo, diretório, tudo. Se eu der um ls, ele vai mostrar, ó, justamente o que eu tenho, ó, pasta teste git, desktop.ini, que isso aqui é um atalho de ícone, os programas, enfim, vai mostrar. Esse é o caminho mais chatinho, não é complicado, mas é chato porque quem não tiver experiência nesses conceitos, ou não testar, não praticar, não vai conseguir fazer assim, vai se perder no meio do processo, porque você vai ter que fazer manual. Então eu estou no CD desktop, para eu entrar naquela pasta, eu quero entrar nessa pasta teste git. Para eu entrar nela, eu teria que CD novamente, ou fazendo uma linha só de comando, mas eu estou mostrando passo a passo, para não bugar. Eu teria que botar isso aqui entre aspas simples, que é dividido. Pronto, quando eu aperto aqui, pronto, agora eu estou aqui. Esquece esse main aqui por enquanto, porque ele está como repositório Git, mas eu vou iniciar com vocês certinho do início, que isso foi do segundo vídeo que eu fiz que deu errado. Pronto. Pronto, agora eu estou no caminho. E aqui eu teria que fazer as coisas, porque quando eu der um ls agora, ele vai mostrar que existe um arquivo lá dentro. Mas eu estou nessa pasta. O meu interpretador do Bash agora está naquela pasta. Tudo que eu fizer vai ser nesta pasta. Todo comando que eu der vai ser nesta pasta, se eu não der um comando global. Então, o que é que acontece? Quem abrir pelo ícone vai ter que fazer isso, tá? Porque você pode até tentar configurar para abrir já na sua área de trabalho e tal, mas é mais complicação e tem uma maneira mais simples de fazer. Eu faço dessa forma aqui, porque eu já faço no automático, no costume, já me acostumei a fazer. Mas, por exemplo, eu vou fechar aqui agora, tá? Eu vou criar uma outra pasta só pra tá vazia, pra mostrar pra vocês que essa pasta não era pra ter usado ela, porque ela já tá como um git, tá? Poderia apagar e começar do zero, mas é melhor criar uma pasta mais rápido. Botar teste, git 2. Vou botar só o nome da pasta aleatório, tá? Entrei na pasta. Pra eu poder, naquele terminal, tá nessa pasta, eu teria que ir manual, como eu mostrei anteriormente. O que é mais simples de fazer? Eu entro no local que eu quero iniciar um repositório. Eu quero que, na real, eu entro no local que eu quero que o terminal já esteja lá. Então, o que é que eu vou apertar com o botão direito.
mostrar mais opções. Dependendo da versão do Windows já é direto, tá? Você vem, ó, tem duas opções. Open Git Here, que é para abrir uma aplicação com comandos com coisas gráficas, interações e tal. Graphical User Interface é justamente isso. E Open Git Bash Here. O Bash é aquele terminal que a gente abriu. Eu estou chamando de terminal, mas o termo correto não é esse, tá? Pronto. Se eu apertar aqui, eu vou abrir uma aplicação que vai com ambiente, com coisa gráfica para eu interagir, tipo assim, uma coisa de diretório, tá? Não recomendo porque eu acho mais trabalhoso. Você vai, se o intuito é descomplicar, para não ter que fazer pelo CodeSpace no GitHub em si, eu recomendo sempre fazer aqui. Quando você apertar aqui, ó, Open Git Bash Here, ele já vai abrir o terminal, o Bash, ele já vai abrir o Bash do Git já na pasta que eu quero. Então, ó, tá vendo, ó, já veio aqui. O que eu tinha que fazer, deixa eu dar um comando aqui. Eu tô voltando uma por uma, mas tinha como voltar tudo de uma vez. Pronto, tá vendo, ó. Primeiro, quando eu dei um comando, ele voltou para desktop. Quando eu dei um comando, ele voltou para raiz. O que acontece? Eu teria que fazer manualmente. Que foi aquele primeiro passo quando eu abro esse ícone aqui. Tá vendo como já facilita? Então, sempre o mais rápido é fazer por aqui. No meu caso, como eu disse, eu não faço por aqui. Como no Linux, eu já é até mais rápido no automático para mim. Mas para vocês aqui é assim. Se eu der um ls, que é para listar o que tem dentro desse diretório, vai dar nada, porque não tem nada dentro dele. Não é que não vai dar nada, tem pastas ocultas aqui dentro que se eu botar um parâmetro aqui eu enxergo elas, que são comandos. Isso aqui são comandos para eu poder voltar. Isso só estou explicando, mas não é relevante, tá? Só o ls mesmo. Ls. Tá vazio. Aí eu tenho um problema. Ele ainda não reconhece, o bash, ele só tá no local que eu pedi para estar. Ele está identificando essa pasta agora, ele está nesse diretório. Ele não é um repositório Git ainda. Mas por mais que quando eu apertei com o botão direito, ele abriu pelo bash aqui, ele só fez o atalho de já botar o caminho para essa pasta. Ele não é ainda um diretório Git. Eu tenho que startar, eu tenho que iniciar. Então eu tenho que dar um git init e ele vai iniciar o Git no repositório. Pronto, ele mostrou a mensagem de confirmação. Inicializou um repositório vazio Git lá dentro. Pronto. Se eu der agora um ls-a, que é só para mostrar, tá? Só para representar para vocês. Tá vendo? Ó? Ele mostrou aquelas duas ocultas, mas isso porque essa pasta ficou oculta. Aqui você vê, ó, já apareceu entre parênteses main, que é aquilo que a gente configurou lá naquela instalação. Ele já vem todos por padrão no tipo main, a branch main, tá? Eu só estou falando os termos, mas não é para se preocupar. Como eu disse, a gente vai ter uma aula todinha sobre isso. Imagino eu que o módulo inteiro. Mas eu vou dar um clear. Esse clear é só para limpar a linha, ele não apaga nada, ele só limpa o bash. Pronto. Se eu agora der um ls, ainda está vazio. Ele só iniciou, agora ele é um repositório Git. Ele já está verificando e versionando o que está aqui dentro. Se eu botar agora um arquivo aqui aleatório, criar um documento de texto, eu poderia fazer pelo terminal, mas eu não vou fazer para não confundir. Botar um teste, ele é tá com o nome teste e o formato txt, que é o do bloco de notas do Windows, de texto, tá? Pronto, se eu der um ls agora, ele mostrou, ele identificou que tem um arquivo ali dentro. Porém, ele ainda não está sendo rastreado, então toda mudança que eu fizer aqui dentro, ele ainda não está salvando. Para fazer isso, eu tenho que usar um comando agora. Pronto, eu vou fazer um outro passo, para não confundir. A gente vai sequencialmente. Pronto, agora a gente já inicializou o repositório Git aqui dentro, tá? O que é que a gente vai fazer? Aqui, eu vou dar um git remote add e vou pegar o link do repositório remoto lá do GitHub. Pronto, eu vou dar aqui, eu vou abrir o Google.
Quando eu venho aqui no GitHub, né? GitHub é nada mais nada menos que uma plataforma, uma rede social para desenvolvedor. Você pode hospedar código e tal. Mas o Git é diferente do GitHub. O Git é para versionar os códigos. Aqui a gente tem controle de versão distribuído, que a gente consegue ter o arquivo, várias pessoas trabalharem no mesmo tempo no mesmo arquivo. A gente consegue ter um histórico dos arquivos, do que foi alterado. A gente tem uma linha do tempo total aqui. Um backup, por assim dizer. Pronto, eu venho aqui, ó, new, tá? Depois está logado no meu GitHub. E vou dar o nome do repositório. Vou botar aqui, ó, teste git. Eu vou botar dessa forma para ficar um pouco mais git 2. O ideal é sempre você colocar o mesmo nome da sua pasta para você não se perder. Porque se você colocar um nome aleatório aqui, iniciar isso nessa pasta teste git 2 e depois você se perder com vários diretórios, você não vai saber qual é qual. Entendeu? Depois você consegue saber, mas você vai se perder. Correto? Pronto. Aqui tem duas opções, que é o público e privado. Se eu botar como privado, só eu consigo ter acesso e o pessoas que eu mandar o link. No público, todos têm acesso e eu consigo também escolher quem viu as minhas mensagens, os commits, que é o que se chama. Isso aqui se ignora a princípio, porque se eu entrar no assunto vai virar, como eu disse, é um módulo inteiro. Eu venho aqui, ó, create repository. Pronto, está criado. O que é que acontece? Aqui esse código é sempre importante. Para verificar, para confirmar que está tudo certinho, deixa eu maximizar aqui. Por padrão, ele vem no SSH, porque o HTTPS foi descontinuado. Você sempre verifique se está no SSH. Sempre aperte SSH na via das dúvidas. Para você saber que já está no SSH, você vê o git, @github, pronto. Você já sabe que está no SSH, tá? Você vai dar, no caso, eu vou dar um Ctrl C aqui para copiar. Pronto, voltei aqui, eu precisei dar um corte, porque eu precisava só verificar um comando aqui, que é diferente, mas vamos lá. Iniciando, voltando, né? Aqui a gente tem um problema que é, a gente está com a pasta criada localmente. Então está no meu computador. Ainda não está vinculado no servidor do GitHub. Então não adianta. Tudo que eu fizer aqui, eu vou ter um versionamento aqui na minha máquina. Mas como eu quero mandar para o GitHub, que o intuito é hospedar lá, eu tenho que adicionar, eu tenho que vincular o meu portfólio, o meu repositório na pasta. Então, por exemplo, eu vou dar aqui, ó, git remote add. E vou dar um origin aqui, faltou origin. Eu vou deixar esse comando no TXT, não se preocupem. Pronto. Aqui ele deu esse erro porque eu já adicionei. Mas ele vai dar uma mensagem com sucesso se você configurou tudo direitinho, tá? Pronto. Esse segundo passo já foi. Agora a gente, só para fazer um checklist, a gente já iniciou um repositório, a gente iniciou o Git dentro do repositório da nossa preferência. Repositório, quando eu me refiro a uma pasta, um diretório, perdão. A gente abriu uma pasta, especificou o caminho da pasta, que no caso é isso aqui, que é o comando ou manual, via ícone, quando você abre na área de trabalho, ou apertando o botão direito, mostrar mais opções, e git bash here, que ele já vai pegar o caminho do diretório para cá. Inicializei o git dentro dele. Então ele agora já está sendo versionado, ele já está sendo verificado, ele não está rastreando ainda, eu vou ensinar como rastrear, e já vinculei ele ao servidor do GitHub. Então, quando eu der um comando, ele vai mandar as minhas coisas local da minha máquina para o GitHub. Então, ele vai mandar para aquele diretório que eu criei no GitHub. Agora a gente vai fazer assim. Eu adicionei um arquivo aqui dentro. E ele não está sendo rastreado, ele não está no GitHub ainda. Se eu abrir meu GitHub, está vazio. Aqui ele dá uns comandos para te mostrar como fazer, tá? Ó, aí tem uma questão. Se eu der esse comando aqui, git status, ele me mostra o status dos meus arquivos no Git. Então, por exemplo, eu não vou explicar os termos técnicos e não vou entrar muito em termos técnicos, porque o intuito realmente é fazer vocês fazerem na prática, né? Mais simples. Mas é basicamente isso, né? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Se você reparar, quando você sempre use o git status para saber o que está acontecendo.
Se você parar pra ver, aqui tem, ó, teste.txt. Ele dá aqui um tracker de files. Então, ele não está rastreando esse arquivo ainda. Então, se eu fizer qualquer alteração aqui, está sendo inútil, porque eu não rastreei. Para rastrear, eu tenho que dar um git add. Esse git add, ou eu boto o nome do arquivo manualmente, eu dei um tab e ele autocompletou, ou eu dou um git add ponto. Porque esse git add ponto, ele vai adicionar tudo o que está no diretório, tudo que está nessa pasta git que eu criei, nessa pasta git 2, né, que esse diretório que eu criei. O que é que acontece? Se você quiser adicionar um arquivo manualmente, eu recomendo sempre o git, o teste. Porque se você está trabalhando em 10 arquivos diferentes, você começou 3, e você só quer mandar os 3, não quer mandar os 10, você não quer mandar, você não quer que rastreie os 10 ainda, você bota só os 3. Você bota nome, nome por nome. Ou você pode fazer um parâmetro em uma linha só, ou você dá um git add ponto que ele vai pegar tudo que já está na pasta sem discriminar. Então você vai mandar tudo, independente se você está rastreando tudo, no caso, não é mandar, perdão. Pronto. Quando eu dou um git status agora, ele já vê, ó, opa, já mudou aqui. New file, teste.txt. Ele já está rastreando agora. Tudo que eu fizer aqui dentro, a partir de agora, ele vai rastrear, ele vai ficar vasculhando. Ele, opa, alterou. Você sempre tem que salvar, mas opa, alterou, vamos lá. Se eu boto aqui um A aqui dentro, vou fazer o seguinte, pronto, new file, tá aqui rastreando. Para poder eu gravar esse rastreio, é uma foto, uma fotografia, mas não é uma foto literal, tá? Figurativo. Vou dar um git commit, vai estar esse nome lá, git commit -m, que é o parâmetro, entre aspas, duplas, que é uma mensagem que eu vou botar aqui dentro. Então, sempre especifique o que você está fazendo, porque isso é para lhe orientar, para você dizer o que aconteceu, quais foram as mudanças que você fez no arquivo. Então, eu vou botar aqui, criei teste git. Pronto. Deu um commit. Ele, se você olhar aqui, ó, ele, ó, um file change, e ele não disse, ó, insertação 0 e deletei 0 porque eu não adicionei nada, o arquivo está vazio. Mas eu adicionei o arquivo. Então, assim, se eu vim agora no git status, ele já mudou, já não mostra nada. Ele diz aqui que na árvore, nos processos de status, não tem mais nada, tem uma coisa comitada. Já está salvo. Imagina que você tirou uma foto e a foto já está registrada. Eu posso apagar? Posso. Depois, aqui manualmente, agora, se eu quisesse alterar tudo, posso. Mas a foto já foi registrada, então eu vou dar um push, um git push origin main. Esse comando vai estar no txt, relembrando. Quando eu der esse comando agora, eu estou dizendo para o git que eu quero empurrar na origem, no diretório origem, na branch main. Não se preocupa com o termo branch agora, porque vai ter, como eu disse, um módulo para isso. Quando eu dou o enter, eu só estou explicando para não ficar confuso. Pronto, aqui ó, ele diz, ó, que eu mandei 3 arquivos. Por que 3 arquivos? Porque não tem aquelas duas pastinhas, ls, a. Isso aqui é irrelevante, tá? Por favor, não liguem, porque realmente é irrelevante. Mas, por exemplo, ele adicionou. Se eu vim agora no Git, como eu já adicionei remotamente o link para ele sempre mandar para cá, nessa pasta, quando eu vim atualizar agora, ó, teste.txt, tá aqui o arquivo. Se eu apertar nele agora, o arquivo, ele vai abrir o arquivo tá vazio, eu não botei nada dentro dele. E se eu voltar, o interessante é que você consegue ver o que você fez. E aqui tem um histórico. Se eu apertar nesse botão aqui do lado, ele me mostra um histórico do que eu fiz. Então, pronto, ó. Se eu abrir aqui agora, tá vazio, ok? Ele vai me mostrar o vazio. Aí agora a gente vai fazer uma alteração. Eu botei uma letra A e vou salvar. Quando eu salvar, eu vou vir aqui e você vai pensar, opa, agora eu só vou dar um git push de novo. Vai dar errado. Se eu der, ó, não dá, não tenho como dar um git push ainda, porque eu não rastreei a mudança antiga. Então ele não vai mandar nada, porque não tem nada a ser mandado, tá vendo? Não alterou nada aqui. Então o que é que eu vou fazer? Se eu der um git status, eu vou ter que repetir o processo. E tá aqui, ó, modified. Então como ele está rastreando o arquivo, ele vai fazer, olha, eu rastreei o arquivo, eu salvei com aquela, eu salvei o arquivo, ele estava vazio. Agora alguém botou alguma coisa lá dentro.
Para eu adicionar, eu tenho que vir de novo. Git add ou ponto para adicionar tudo, ou o nome do arquivo. Eu vou dar o ponto, mas poderia ser manualmente, porque só tem um arquivo aqui dentro, mas vou dar um ponto, porque só tem um arquivo também. Pronto. Git add all. Agora ele rastreou a mudança, essa palavra que eu botei, a mudança que eu fiz. Poderia ser qualquer coisa que eu tivesse feito nele. Se eu der um status, ele vai vir, ó, modified. Se eu vim aqui agora e der git, aí agora eu preciso tirar a foto. Foto no sentido literal, tá? No sentido figurativo, perdão. Vim aqui agora botar. Adicionei letra A. E vou dar, pronto, ele tirou a foto. Aí agora você vê, ó, um file changed, que ele mudou o arquivo, que foi o arquivo que foi mudado. E botou uma insertação, que essa insertação foi o que eu adicionei, uma linha que eu adicionei. Tem muitos comandos e o Git dá pra fazer tudo por aqui. Eu tô mostrando só dessa forma para vocês não fazerem pelo site, fazer dessa forma que se torna mais rápido no dia a dia e você tem controle maior. Se eu der aqui, ó, e não se preocupe, vocês vão ter que usar dessa forma, não no trabalho de vocês, na vida de vocês. GitHub é para projetos, é uma rede social, mas em trabalho muito dificilmente alguém usa GitHub para hospedar suas coisas de trabalho lá. Eles têm um servidor deles que você vai mandar sempre pelo Git aqui, então esquece GitHub. É bom aprender, mas Git vocês vão ter que aprender inevitavelmente. Pronto, eu dei o Git commit. Se eu der o Git status agora, já não tem mais nenhuma alteração, porque ele tirou a foto daquela versão. Se eu vim aqui agora e botar um B aqui dentro, ou só o fato de se eu ter apagado e botado uma linha e salvar. Primeiro, vou mostrar uma coisa pra vocês. Se eu quiser agora dar um git push origin main, ele vai empurrar o arquivo com a alteração do A que eu fiz. Deixa eu mandar pra vocês. Pronto, tá. Eu vou atualizar a página. Deixa eu só... porque aqui ele tá pegando o histórico. Deixa eu vir aqui. Deu diretório. Ó, alterou. 2 commit. E tá aqui, ó. Adicionei a letra A. Se eu apertar aqui, no commit, eu consigo ver o histórico. Então, supor, eu mandei o arquivo, eu fiz merda, ou eu quero melhorar o arquivo, quero resolver um bug que veio posteriormente, eu consigo vir aqui, ó. Se eu supor que eu fiz merda nesse arquivo, eu consigo ver nesse. E eu consigo ver o que estava alterado. E aqui não tem nada, né? Porque não tá. O primeiro mandei o arquivo, não tinha nada dentro do arquivo. Mas se eu vim aqui agora, ó, adicionei letra A. Se eu vim nele, tá aqui, ó, teste com o commit que eu fiz agora. Se eu vim nele, tem o A. Então eu consigo, é como se eu conseguisse acessar várias linhas diferentes do mesmo arquivo. Então eu consigo ter um controle de tudo que eu fizer. Aqui eu vou voltar pro principal, isso aqui eu só estava mostrando para vocês. Mas o diretório, ele agora atualmente está assim porque eu mandei a alteração recente. E esse acesso aqui, só eu tenho. E no caso você consegue distribuir as permissões de quem consegue ver esses commits, tá? Mas geralmente só eu tenho, ou se eu deixar público todos têm. E você consegue ver as várias versões do arquivo até chegar naquele ponto. Então, por exemplo, agora tá aqui originalmente aqui, pronto. Mas aí, ó, eu mandei. Se eu botar um B aqui agora, salvei o arquivo. Aí eu vou dar um git status. Se eu tentar dar o push, ele não vai mandar, porque ele vai mandar o que está fotografado, entre aspas. Ele não mandou nada, porque a última fotografia que tem é aquela do A que eu botei naquele arquivo. Então vamos lá. Git status. Tá aqui, ó, modified. A gente repete o processo. Git add ponto, que eu vou botar o padrão, mas pode botar o nome do arquivo. Você, se botar o ponto, adiciona tudo novamente. Pronto. Se eu der um git status agora, ele vai dar o modified. Eu vou ter que commitar para tirar a foto. Mas o que é que acontece? Eu vou fazer diferente. Eu rastreei o arquivo. Eu rastreei a mudança com o git add. Se eu botar um C aqui agora e der um git status de novo, ele vai dizer, ó, foi modificado. O que é que ele vai pegar? Ele vai pegar o B ou o C? Ele vai pegar o C. Porque eu rastreei o B. Eu consigo ter acesso? Consigo. É complicado? É. Aí, por isso você tem que ter cuidado com o que faz. Mas se eu der um C aqui, por exemplo,
E se eu vim aqui agora e der um git add de novo, ele adicionou essa nova mudança que eu fiz. Ele rastreou essa nova mudança que eu fiz. Se eu der um git status agora, ele, ó, modified. Então, toda vez que eu alterar o arquivo, eu tenho que dar um git add. E tenho que ter cuidado na onde eu dou o git add, tá? Pronto lá, vou dar um git commit. Opa, commit -m, traço barra, barra. Pronto, deu um commit, ele fotografou, tirou a foto. Git push origin main para empurrar para o repositório. Ele está saindo localmente aqui, ele está criando uma cópia para aquele do GitHub. Então, se eu vim aqui agora, ó, de novo, novamente, 3 commit. E a versão que veio, B e o C. Entendeu? Basicamente isso. Não tem nenhum segredo, tá? Eu vou dar um clear só para limpar. E esses comandos vão estar no TXT, mas é basicamente depois de configurado o Git, que vai ter um outro passo, configurando o Git anteriormente a esse, né? Que eu confundi, até falei que era a segunda parte, mas é a terceira essa. E essa parte aqui, depois que você configurou globalmente o Git, você vinculou a sua chave da sua máquina ao repositório do GitHub global, tá? Eu digo como o GitHub é sua conta. E depois você só cria seu repositório lá no Git, cria a pasta aqui, adiciona remotamente o seu repositório lá na pasta, e você sempre vai ficar fazendo essas alterações que eu disse, e você manda tudo por aqui. É tudo muito mais simples, e você tem que aprender. Quem achar mais confortável fazer dessa forma, a princípio faz, porque vai ter uma explicação, vai ter os módulos ensinando a fazer do zero os conceitos, e vai ficar mais simples. Mas eu estou mostrando só para você fazer e não se enrolar com o code space do Git, porque GitHub, que eu tentei usar essa bosta, até eu me enrolei. Mas é basicamente isso, tá? Vai ter o segundo passo, esse é o terceiro. Ensinando a configurar, porque eu inverti a ordem, o TDAH bateu. Mas é basicamente isso, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá?